Meus amigos. Uma outra mensagem que impactou, mudou as nossas vidas foi, então, a mensagem sobre a presença de Deus. E eu comecei a aprender nesse ano, e foi até através de um livro. Eu tenho até ele aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Espera aí. Esse livro. Tá aqui. E parece que ele vai sair esse ano novo agora, em português. Esse aqui, ó. A presença relacional de Deus. God's Relational Presence. O que esses autores vão falar? Que é o J. Scott Duvall e J. Daniel Hayes, né? O que eles vão falar? Eles vão dizer o seguinte, que a presença relacional de Deus é o tema central de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando sobre a presença relacional de Deus. Alguns falam a presença manifesta de Deus. Porque tem essa diferença, né? Deus onipresente. Deus, ele é transcendente. Nós estamos em Deus. Tudo foi criado nele. Então, a presença de Deus está em todos os lugares. Como o ar aqui, ó, é a presença de Deus, ok? Mas, de fato, a Bíblia toda hora vai nos falar sobre Deus se manifestando num lugar. Então ele vai falar, ó, Deus estava naquela sarça ardente, por isso que ele fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra agora aqui é santa. Então ele estava manifestando. Deus, ele muda para o tabernáculo quando eles terminam de construir. Quando terminam de construir o templo, a presença de Deus enche o templo. Então, peraí. Ele está em todo lugar? Sim, mas ele se manifesta de forma específica em alguns lugares. É sobre isso que a Bíblia fala inteira. A presença relacional de Deus. Em Gênesis ele está lá, no jardim, andando com o homem. E em Apocalipse ele está lá, na Nova Jerusalém, andando entre os homens. Então, assim, é essa presença. E nós fomos assim, gente. Ai, gente, nós fomos impactados pela mensagem da presença de Deus. Nós fomos feridos pela mensagem da presença de Deus. Um desejo ardente pela presença de Deus invadiu o nosso coração. E isso afetou toda a nossa vida e vai afetar toda a nossa vida. Porque não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Pra você ter uma noção, quando Deus fala assim para Adão e Eva, o dia em que vocês comerem do fruto, o dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Sabe o que acontece quando eles comem do fruto? Eles são expulsos da presença relacional de Deus. Eles são expulsos da face de Deus. Então, o que é morrer na Bíblia? É muito mais do que seu coração parar. É muito pior do que seu cérebro parar. Sabe o que é morrer na Bíblia? Estar fora da presença relacional de Deus. Gente, tem gente aqui me ouvindo, me assistindo hoje que está morto, que está morta. Mas o contrário é o que é estar vivo na Bíblia. Estar vivo na Bíblia é você ter um relacionamento com a presença de Deus. Quando você olha para Êxodo, o que Deus está fazendo? Mudando para o meio do povo. Ele está falando, constrói um tabernáculo. Quando eles terminam de construir, ele muda para o meio do deserto, no meio do povo. Gente, você imaginou que aquele povo tinha Deus como vizinho? Eles falavam, Deus mora naquela tenda. Tinha uma barraca no meio do povo e eles olhavam e falavam, Deus mora ali. E eu não estou dizendo uma coisa, uma fumaça. Não, eu estou falando, Deus mora ali. É por isso que você tem Levíticos e Números com um monte de lei. Por quê? Porque como é que tem Deus como vizinho? Como ter Deus como vizinho é o tema de Levíticos, de Números, de Deuteronômio. Você precisa cuidar, porque apesar de ser glorioso, é perigoso. A presença de Deus, gente. A presença manifesta de Deus. Quando você lê sobre Abraão, quando você lê sobre Isaac, quando você lê sobre Jacó, eles tinham encontros com a presença de Deus. Quando você lê os profetas, Isaías, ele é completamente transformado pelo encontro com a presença de Deus. E é exatamente isso que nós temos nos evangelhos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a presença manifesta de Deus. Gente, como eu sou impactado pelos evangelhos. Porque eu sempre fico lendo e eu fico assim, meu Deus do céu, era Deus andando entre nós. Era Deus andando entre nós. Você já parou a pensar nisso? Você já parou para conceber isso? Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que criou todas as coisas, ele estava andando entre nós. Andando entre nós. Como esse texto que eu falei para você de João 13, ele lavando os
pés dos discípulos. E aí quando você olha para isso, fala, peraí, e eu tô aqui achando que é humilhante fazer não sei o quê. Esquecer o meu nome lá no culto de final de ano, nos agradecimentos. E eu não sei... Gente, para. Deus, quando veio entre nós, ele tirou sua vestimenta e foi fazer o papel do menor escravo e foi lavar os pés dos discípulos. E aí você começa a falar, peraí, Deus andou entre nós. E aí esse Jesus, quando ele anda entre nós, ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e é melhor que eu vá, porque quando eu for, ele vem. E quem é ele, gente? O Espírito Santo. Ele nos dá a presença de Deus. Ele diz, eu e o Pai, através do Espírito, vão fazer morada em vocês. E é a presença de Deus. O que eu quero dizer para você, cara, talvez você está me ouvindo nesse primeiro dia do ano, talvez em qualquer outro momento, não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Nesse ano, sabe o que eu aprendi? Diante do sofrimento, diante da dor, eu aprendi como é que nós devemos orar. Nós não devemos orar ou nos apressar em orar, né? Você pode fazer essa oração, mas não se apresse em fazer a oração. Senhor, tira a dor. Senhor, resolve o problema. Senhor, tira todo o sofrimento. Não se apresse nessa oração. Faça ela em algum momento, mas antes, faça a seguinte oração. Revela para mim a tua presença no meio disso. Talvez você recebeu um diagnóstico que você não queria ter recebido. Mas tenha coragem de antes, pede pela cura, pede pelo milagre. Mas antes tenha coragem de fazer a seguinte oração, Senhor. Me revela a sua doce presença no meio dessa tempestade. Talvez chegou até você a notícia que não tem mais jeito, que vai falir a sua empresa. Ou que vão te mandar embora realmente, ou que as finanças colapsaram. Tenha coragem de parar e falar, Senhor, no meio de tudo isso, me presenteia com a tua presença. Com a tua presença. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados, não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Nada vale mais do que a presença relacional, manifesta de Deus nas nossas vidas. Um dia eu estava dirigindo e Davi estava comigo, estava levando Davi para a escola. Meu filho tem 10 anos, eu falei assim para ele, Davi, você sabe o que é riqueza no céu? Sabe quando o céu olha agora para a terra, quem são as pessoas mais ricas do planeta? É quem tem o bem mais precioso que existe, a presença de Deus. Essas são as pessoas mais ricas do planeta. Eu falei, portanto, Davi, entenda, a sua bisavó, a minha avó, Marina, mãe do meu pai, mulher de oração que a vida inteira acordou 5 e pouco da manhã para orar. Ela é mais rica, Davi, do que o Elon Musk, do que Bill Gates, do que o dono da Amazon. Ela é mais rica do que todos esses homens juntos. Por quê? Porque ela tem, Davi, a presença daquele que criou todos esses homens. Ela tem acompanhando ela durante toda a sua vida e vai ter eternamente a presença de Deus. E sabe o que isso é maravilhoso? É que não importa onde você nasceu, não importa a cor da sua pele, não importa seu sobrenome, não importa quantos diplomas você tem, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa o país que você está, não importa a cidade que você mora, não importa. Está disponível para todos. Ele veio e rasgou o véu de cima a baixo. Eu espero que um dia você conquiste várias das coisas que nós consideramos maravilhosas, mas a maior de todas as coisas já está disponível para você hoje. A presença de Deus, ela é de graça, ela é pela graça, e ela só requer uma coisa, fé, colocar toda a sua confiança de que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar, nos lavar, nos fazer, nos declarar dignos de estar diante da presença de Deus, nos declarar santos para estar diante da presença de um Deus santo. Ele rasgou o véu, ele é a ponte, ele é o caminho, ele que nos leva até o Pai. E hoje nós podemos dizer, nós temos a tua doce e gloriosa presença.
E nada se compara a isso.